Uma espira condutora retangular rígida move com velocidade vetorial constante, totalmente imersa, numa região na qual há um campo de indução magnética B, uniforme, constante no tempo e perpendicular ao plano que contém tanto a espira como o seu vetor velocidade. Observe que a corrente induzida na espira é nula. Podemos afirmar que tal fenômeno ocorre em razão de... Você entendeu o que ele falou, né, cara? Você tem ali uma região de campo magnético, beleza? E você tem uma espira que está dançando ali nessa região, ela está totalmente imersa nessa região de campo magnético. Então aqui, ó, você tem campo magnético em tudo aqui, bicho. Tem ponto de correr, não tem, velho. Tem campo magnético na região inteira. E você tem uma espira que está se movendo ali, ó. Então tá aqui sua espira. Ela está totalmente imersa nessa região, tá bom? Então, aí você tá movendo, ela tá se movendo aqui com velocidade de V constante. Ela vem andando. Por que que não tem corrente induzida, pessoal? Tem fluxo? Alguém pode perguntar, por que não tem fluxo? Não, tem fluxo, tem, pô. A espira tá ali, ela tem uma certa área, tem um campo ali, fechou, fluxo existe. Qual que é a questão? O problema é que o fluxo é constante. O fluxo seria B vezes A, né? O campo magnético é uniforme, e como a espira está totalmente imersa, a área, né, que vai entrar no cálculo do fluxo é sempre a mesma, é a área total da espira. Ah, tá. Então o fluxo acaba sendo constante. E é por isso que não tem força eletromotriz induzida. Lembra? Para você ter uma diferença de potencial induzida, uma força eletromotriz induzida, você tem que ter o fluxo do campo magnético variando no tempo. Ah, tá. Se o fluxo é constante, então não tem força eletromotriz induzida. Então vamos ver. Por que que não tem corrente elétrica induzida? Porque o fluxo do campo magnético é nulo. Não, ele não é nulo, ele é constante, mas nulo ele não é não. Ao fato do vetor B ser uniforme e constante no tempo. Bom, pode ser uma justificativa, né? Porque se o campo magnético está mudando, seja ele aumentando ou seja ele diminuindo, nós vamos estar aumentando ou diminuindo o fluxo. Então, é sim uma justificativa. Né? O fato do campo magnético ser constante também implica no fluxo ser constante. Então, essa seria uma candidata à resposta, né? Vamos só ler o resto, mas a princípio essa aqui é a nossa resposta. Vamos ver. Tem a ver com o fato do vetor B ser perpendicular ao plano da espira. Não, qualquer que fosse o ângulo do vetor campo magnético com a espira, desde que o campo magnético estivesse constante e a espira totalmente lá dentro, o fluxo ia continuar sendo constante. Não tem a ver com o ângulo especificamente do campo magnético com a espira, beleza? O vetor B ser perpendicular a V? Também não. Ao fato do vetor V ser constante? Também não, pessoal. Se eu pegasse essa espira aqui e saísse movendo ela aceleradamente, ia dar na mesma, tá bom? Aí ela tá acelerando, desacelerando, dá o movimento circular, tanto faz o movimento dela. Se ela tá sempre totalmente ali dentro, velho, sempre o fluxo vai ser o mesmo. O campo magnético é o mesmo, a área dela tá toda lá dentro, então, enfim, não vai mudar. Então, não tem a ver com o fato do movimento ser uniforme, da velocidade ser constante. Essa espira poderia estar se movendo em MR ou V. Movimento acelerado, não tem problema. Se ela tá o tempo inteiro ali dentro, não vai mudar. Uma coisa é se ela, agora ela começou a sair da região do campo magnético. Pô, aí mudou o fluxo, porque mudou a área. Aí tudo bem, mas se ela tá sempre totalmente lá dentro, que é o que ele fala, que ela tá totalmente imersa na região de campo magnético uniforme, então, bicho, realmente a letra B é a nossa resposta. O campo magnético ser constante é o que tá dando problema aqui, né? Eu teria que aumentar ou diminuir o valor desse campo magnético para eu diminuir ou aumentar o fluxo e a variação do fluxo que gera a corrente induzida. Demorou?